Prezados irmãos e irmãs, é com muita alegria em minha alma e meu coração que eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, lhe desejando que a bênção do Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e a bênção preciosa da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, esteja com cada um do senhor e da senhora, de você jovem, que deixou o seu lar, os seus afazeres e vieram a este encontro com o nosso Deus. Irmãos, os irmãos não imaginam a alegria que a Santa Vó Rosa, o Irmão Aldo, sente em ver o senhor, a senhora, no templo do Consolador. A esse tabernáculo santo do nosso Deus, preparado pela Santa Rosa, pelo Irmão Aldo, para nós aqui se reunir e expressar a nossa gratidão a eles. Os irmãos não imaginam a alegria de nosso Deus, o nosso Pai. Irmãos, uma comparação, o senhor, a senhora, o pai e mãe que espera para o seu filho. Não é alegria quando recebe o seu filho, a sua filha, o seu neto em seus lares. Assim mesmo é o nosso Deus, quando Ele nos recebe em sua casa, que é aqui, a casa de Deus. É aqui que a bênção dEle, da Virgem Maria, do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifesta. É aqui que nós devemos estar para buscar até mesmo um milagre para nossas vidas. Por isso que é importante, irmãos, a nossa presença em nossas reuniões. A Santa Vó Rosa, ela se alegra muito em ver os nossos amigos e internautas que estão lá em seus lares também. E estão conectados a esta santa reunião. Pode ter certeza que o senhor e a senhora estiver em reverência, lá estará um santo, um anjo do reino dos céus enviado pelo santo profeta Irmão Aldo para estar com o senhor. Da mesma forma é nossos irmãos que ficarem em seus lares, por motivo justo não puderam estar aqui também, mas lá está um anjo enviado pela Santa Vó Rosa e pelo profeta Irmão Aldo para levar também o alento da vida onde o Senhor estiver. Por isso, irmão, com essas palavras, vamos dar início a mais uma reunião especial para o nosso Deus, que é a reunião de oração. É um dia muito especial para nós aqui na terra, irmãos, que o poder de Deus se manifesta sobre nós. E neste momento o céu se abre para derramar chuvas de bênção para cada um daqueles que venham a crer no poder dele, nosso Deus. Convido a todos os irmãos para se colocarem em pé, para nós oficializar a nossa santa reunião de oração deste dia. Vamos todos juntos, irmãos, entoar o primeiro hino do nosso inário, número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Querido e amado Deus, graças te damos, ó Pai,
de mais uma vez estarmos junto ao Senhor, diante da sua presença, ó Deus, nosso Pai que está nos céus. Teus filhos, ó Pai, deixaram os seus lares, deixaram os seus afazeres, até mesmo os seus trabalhos, e vieram até o seu encontro, ó Pai, para receber do Senhor uma bênção especial que o Senhor tem para nos conceder nesta oportunidade. Querido e amado Jesus, nosso eterno Salvador, aqui estamos, ó Mestre, e viemos até o teu encontro, ó Jesus, para te glorificar e te exaltar, te louvar, ó Mestre, porque o Senhor, ó Jesus, o Senhor derramou o seu sangue inocente naquela cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui, para te exaltar, para te louvar, ó Mestre. Ó Mãe Maria Santíssima, Mãe e Rainhas dos céus, estende, ó Mãe, a tua mão santa sobre esta família apostólica, que aqui se encontra diante deste altar de graça, e vieram em busca da paz, da união, do amor, da felicidade. Ó Mãe Maria Santíssima, abençoa todas as nossas irmãs, mães apostólicas que aqui estão, e aqui até aquelas que estão em seus lares e aqui não puderem estar, mas a Senhora tem o poder de manifestar sobre elas. Querida Mãe, abençoa todos os atos desta santa reunião, o qual estamos dando início agora, ó Mãe. E eu entrego, ó Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, todos os teus cuidados em tuas mãos, os atos desta reunião, o qual nós iremos realizar agora. Os hinos que serão cantados por este conjunto coral, que prepararam estes louvores ao Senhor, ó Deus. Profeta Santo Irmão Aldo, eu entrego, Irmão Aldo, todos os trabalhos desta santa reunião em tuas mãos, nas mãos da Senhora, ó Santa Avó Rosa, nas mãos de Jesus, de Maria Santíssima, nas mãos de Deus nosso Pai. Mas ainda eu peço, Irmão Aldo, ao Senhor, eu como teu ministrador desta santa reunião, que o Senhor, Irmão Aldo, me dê a inspiração dos céus para eu fazer de tudo a tua santa vontade, ó Irmão Aldo. Explicar aos nossos irmãos a mensagem que veio dos céus, a mensagem que o Senhor nos enviou, Irmão Aldo, para esta santa reunião. Mensagem escrita pelo Senhor, para a edificação do nosso espírito, para aprimoramento da nossa alma aqui na terra. O Senhor é o nosso Pai, Irmão Aldo, porque o Senhor quer o nosso bem. Por isso que o Senhor está nos enviando os conselhos e mensagem, para que nós aprendemos cada vez mais e para cada vez mais nós aprimoremos a nossa vida espiritual aqui na terra. Tendo a certeza, Santo Profeta Irmão Aldo, que o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Maria Santíssima, estão tomando todos os cuidados desta santa reunião, que será entregue nas tuas mãos, nas mãos de Jesus, de Deus nosso Pai e do reino dos céus. Eu declaro esta santa reunião iniciada para a honra e louvor do reino dos céus. Amém. Cantaremos o hino do nosso inar, de número 82, o Espírito Santo. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção que lhe dá a divina perfeição.
angelical. Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos Teus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Amém. Nossos irmãos podem tomar seus lugares. E em prosseguimento, irmãos, a nossa santa reunião, vamos ouvir com os nossos irmãos que prepararam a apresentação, o qual é em voz solo, agradecimento ao Santo Primaz. Vamos ouvir com muita atenção as palavras que eles irão falar em voz solo nesta apresentação deste hino. Isso é muito bom, muito importante, irmãos, nós prestar atenção nas mensagens cantadas também, que são mensagens vindas dos céus, são preparadas para este momento, e o qual o hino nos fala, é um agradecimento ao profeta Santo Irmão Alto. Isso é gostoso falar nesse nome. Enche o nosso coração de alegria, de contentamento falar o nome do profeta Santo Irmão Alto. Vamos ouvir, irmãos. É o seu amor por nós, nunca nos abandonou. Nas horas mais difíceis da vida, deu alívio para nossa dor. Enquanto nesta terra viveu, foi exemplo de humildade e amor. Sempre fez o bem e nos orientou a viver como Jesus ensinou. Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo, profeta do povo de Deus, que tudo faz para salvar os humildes e sinceros que a Ti sabem amar. Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo, só tenho que Te agradecer pelo que fez em minha vida, pois no mundo em que eu vivia, só angústia eu sentia. Mas o Senhor, com misericórdia e poder, transformou o meu viver.
Santa Rosa ilumina o meu caminho. Cuida de mim, noite e dia, e não há felicidade maior do que sentir esta alegria. És meu divino protetor, és ungido do Senhor, meu Pai que tanto amo. Dedico a ti o meu amor. Amém. Irmãos, nosso profeta Santo Irmão Aldo, ele sempre está cuidando de nós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dormindo, trabalhando e nós não ouvemos ele. Mas ele está nos cuidando. Só que nós devemos estar sempre com o nosso espírito sempre voltado a ele, irmão Aldo, sempre pedindo a sua proteção, o seu amparo, para que nós possamos ser cuidados por ele. E precisamos, irmãos, nos dias que vivemos, sempre pedir a proteção do profeta Santo Irmão Aldo. Mas precisamos nós também abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, o nosso espírito, para que o santo profeta Irmão Aldo, junto com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima, com a Santa Rosa, possa entrar dentro de nossos corações e possa fazer morada. Mas para isso nós temos que permitir que eles entrem dentro. Devemos abrir a porta dos nossos lares para que a Santa Rosa nos visite. E digo, irmãos, sem medo de errar, se o Senhor abrir a porta de sua casa, do seu lar, tenha certeza que a Santa Rosa, irmão Aldo, entra e faz morada e cuida de você, da senhora, de você jovem, que ele muito te ama. O irmão Aldo muito te ama porque você é o futuro desta igreja apostólica e que levará esses ensinamentos dele, irmão Aldo, a muitos corações espalhados por este mundo. Portanto, irmãos, abra o seu coração para esta igreja apostólica. Agora, irmãos, irei fazer a mensagem que está contida neste boletim, que fala aos nossos corações como devemos manter esta obra apostólica aqui na terra, como devemos levar esta palavra a muitos corações, de que formas, é com o nosso contribuir, com nossas ofertas espontâneas, que esta mensagem, esta palavra, esse ensinamento deste profeta possa de entrar em muitos corações sedentes desta graça por este mundo. E digo ainda mais, irmãos, tem muitas pessoas aí fora que não conhecem esta doutrina apostólica. Eu lhes falo, irmão, com muita clareza, que eu já me deparei com muitas pessoas. E nós temos o direito e a obrigação, porque nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou para isso, nos preparou para isso, de elevarmos essa palavra por todo a este mundo, a esses 4 cantos da terra, aonde nós passarmos, aonde nós andarmos, ser uma luz a brilhar, ser o sol que ilumina a terra, através das nossas obras, do nosso proceder como os filhos e filhas de Deus. Mas a mensagem nos fala, irmãos,
ensinamento do nosso profeta irmão Aldo, que eu irei falar aos corações dos irmãos, que os irmãos possam entender a mensagem do profeta irmão Aldo. Por isso que é muito bom, irmãos, a nossa reverência, o nosso respeito com esses santos de Deus, para que nós possamos entender e guardar em nosso coração e em nossa alma todos os ensinamentos que esta igreja ensina, para não deixar dúvida em nossos corações. Que o irmão Aldo ele não deixa dúvida em nenhuma parte de nossas vidas, porque ele nos explica direitinho o sentido que nós devemos viver nesta terra e também manter esta obra apostólica. E aqui ele nos fala, irmãos, aos nossos corações, o título da mensagem é Ofertas à Igreja Apostólica. Assim nos ensinou o santo irmão Aldo. Tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a nossa Igreja Apostólica, que tem a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, para podermos vencer e nem cumprirmos a missão que foi confiada por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, através da Santa Voz Rosa. Portanto, temos que ser unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da igreja, contribuindo para o sustento de nossa obra. Observe os ensinos de Jesus. Dai a Deus o que é de Deus, significa que o Filho de Deus deve separar sua contribuição e seus dízimos, os quais são destinados à obra do Pai Celestial nesta terra. E não esquecer que a sua igreja depende dessas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a sua obra. A Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho Deliberativo precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para o desenvolvimento desta obra, que não pode parar e nem estacionar. Temos muito a fazer, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus, o Pai e Jesus, nosso Senhor, confiaram em sua obra na terra, para que a nossa igreja apostólica e nós não podemos falhar e nem retrocedermos, mas continuarmos sempre avante, com muita coragem e fé, para realizarmos esta missão na terra. Povo apostólico, a igreja apostólica está em nossas mãos. Devemos cuidá-lo com grande amor e dedicação. Lute por esta igreja, pois é o grande galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem o nosso Deus para nos dar, através de Jesus, da Santa Voz Rosa e da Santa Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, tenham conhecimento da grandeza de nossa obra e das nossas necessidades que existem para mantê-lo e expandi-lo. Por isso apelamos aos seus bondosos corações para que nos ajude a realizarmos as obras, investimentos, e pedimos que cada apostólico colabore com uma oferta especial, sem prejudicar as suas ofertas costumeiras e dízimos. Aqueles irmãos que puderem fazer mais por sua igreja, se esforce e nos ajude a vencermos esta batalha. Pedimos que cada irmão reflita na obra de nossa igreja, e quando ela nos tem proporcionado em bênção e proteção, e assim retribuam, ajudando-nos a levar avante esta grande obra de Deus. Confiamos, pois, no apoio e o amor de todo o povo apostólico, em favor da obra de nossa amada igreja, reconhecendo seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de mantermos a obra de Deus na terra.
Rogamos a Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que retribua em todas as suas bênçãos preciosas, em favor de sua vida, sua família e seu trabalho, lhes concedendo muita paz, saúde e prosperidade. Estas são as palavras do nosso profeta Irmão Aldo para esta santa reunião. Para esta oportunidade, o qual os irmãos já vieram, saíram dos seus lares, preparado com suas ofertas para esta Santa Igreja Apostólica. Tenha certeza, irmãos, que tudo que o Senhor e a Senhora fizer por esta obra, Deus retribuirá em bênçãos preciosas para cada um de nós. Por isso que é importante, irmão, a fé, a confiança em nossos santos, para que eles possam também confiar em nós. Porque sabemos nós, irmãos, que sem Deus não seremos ninguém. Sem a bênção do profeta Irmão Aldo, não seremos ninguém nesta terra. Sem a bênção da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria e de Deus, o nosso Pai, não seremos ninguém. Portanto, irmãos, vamos fazer o de melhor por nossa obra. Vamos representar o profeta Santo Irmão Aldo. Vamos representar que a Santa Avó Rosa é o Consolador prometido por Jesus. Vamos fazer, irmãos, o de melhor. E eles merecem, porque Deus faz o de melhor para nós. Deixe essas mensagens em seus corações e faça o de melhor por esta Igreja Apostólica. Em sentido de oração, irei consagrar as nossas contribuições. Querido profeta Santo Irmão Aldo, expressei aos corações dos nossos irmãos a mensagem qual o Senhor nos enviou para esta santa reunião, que é o nosso dever de manter a obra apostólica aqui na terra, porque o Senhor nos ensinou, profeta Santo Irmão Aldo. O Senhor conviveu junto com nós, nos pregando, nos ensinando, nos aconselhando como devemos manter a obra apostólica no sentido financeiro. Querido profeta Irmão Aldo, abençoe os nossos irmãos que aqui se fazem presente e já vieram preparados com suas ofertas para ofertar ao Senhor. Ofertar para a Igreja Apostólica. Abençoa o lar deles, a saúde, o ganha-pão de cada um deles. Dá sabedoria a todos eles, abençoa os casais, os pais, os filhos, Irmão Aldo. O Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, possa visitá-los nos seus lares e conceder a paz, a felicidade e a harmonia entre todos. Tendo a certeza, ó Santo Profeta Irmão Aldo, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, querido amado Deus, Jesus, ó Santa Avó Rosa, em seus santíssimos nomes, eu declaro essas ofertas consagradas, que é para a expansão desta obra apostólica aqui na terra. Amém. Nossas irmãs vão percorrer o templo, recolhendo as nossas contribuições. E após elas recolher as contribuições dos irmãos, vamos ouvir 2 hinos apresentados para os nossos irmãos, que o qual o primeiro hino eles vão expressar em voz solo também, súplica e louvor. E o segundo hino, Irmão Aldo coroado. Vamos ouvir, irmãos, após o recolhimento das ofertas. E até que nossos irmãos se preparem, eu quero agradecer aos irmãos por suas contribuições em nome dele, Irmão Aldo. Que ele possa lhes conceder a paz, a felicidade a todos os irmãos. E ainda falar aos senhores irmãos que a Santa Avó Rosa, Irmão Aldo, se alegra muito com a presença de todos nós na Igreja Apostólica. Continue sempre assim, irmãos, frequentando nossas reuniões, o qual temos reuniões todas as quintas-feiras, nesta congregação, às 19h30. Sábados e domingo, sábado 19h30, domingo 18 horas. O último domingo de cada mês, às 10 horas. Portanto, que é muito importante, irmãos, nós observar esses horários. E convidar sempre os nossos amigos, irmãos, para visitá-los, a nossa Igreja Apostólica. Visitá-lo, conhecê-lo, a doutrina apostólica. É muito bom, irmãos, nós trazer nossos amigos, parentes, para também sentir a paz, a felicidade qual nós sentimos. É isso que o Irmão Aldo quer. É nós apresentar o nosso exemplo de filhos de Deus, apresentar as nossas obras ao mundo, para que venham conhecer, porque, irmãos, nessa cidade tem o programa Hora Milagrosa, e muitos nos ouvem o programa Hora Milagrosa, mas às vezes não sabe, e até mesmo tem até muitas vezes
um receio, vergonha de vir sozinha na igreja. E às vezes um de nós convidá-los para participar de uma das nossas reuniões e para ter o conhecimento da nossa doutrina e da nossa disciplina apostólica. Vamos ouvir então, irmãos, 2 apresentações para os nossos irmãos. Súplica e louvor, irmão Aldo Coroado. E assim, então
das lutas. Nosso santo irmão Aldo aqui enfrentou batalhas constantes aqui na terra para nos salvar, mas nada impediu a sua missão de profeta de Deus. Já foi lá no céu, coroado por nosso bom Deus. Irmão Aldo, coroado pelo bom Deus, último profeta e sucessor do Consolador. Dirige esta igreja com santos e anjos de grande poder, dando inspiração ao que nele crê, para ter salvação. Apostólicos, precisamos nos preparar, pois para o céu o irmão Aldo quer nos levar. Então, apostólicos, precisamos perseverar e com muita fé a coroa de glória vamos herdar. Irmão Aldo, coroado pelo bom Deus, último profeta e sucessor do Consolador. Dirige esta igreja com santos e anjos de grande poder, dando inspiração ao que nele crê, para ter salvação. Povo apostólico, vamos viver em união, seguindo os conselhos que o primaz aqui deixou, sendo sempre fiéis. Um dia no céu vamos morar, a coroa de glória do santo primaz vamos contemplar. Nosso louvor de gratidão, irmão Aldo, nosso louvor com sincera adoração. És para nós vida e paz, é salvação.
Amém. Muito obrigado aos irmãos que apresentaram essas lindas mensagens, que abrilhantaram com seus louvores a nossa santa reunião. Que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possam os abençoar. Os irmãos ouviram a palavra deste ano. Palavra qual o irmão Aldo nos fala, o que ele nos pede, que nós, povo apostólico, filhos do Consolador, se prepare para um dia nós receber a coroa. Dele, irmão Aldo, da Santa Vó Rosa. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, para nós aprendermos, todos juntos. Nós precisamos guardar em nossa alma e nosso espírito todos os ensinamentos dele, profeta irmão Aldo, para que nós tenhamos vidas para frente. Irmãos, esta igreja apostólica, nós devemos pôr em prática todos os ensinamentos dela, porque se nós compararmos com uma faculdade, com uma escola, vai chegar um tempo que nós vamos ter que passar de ano, irmãos. Nós não podemos ficar sempre na primeira série. Vamos ter que passar para o segundo, terceiro, quarto, quinto, até a formação. Assim é o ensinamento da igreja apostólica. Um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus, diante de nossos santos, e apresentar as nossas obras aqui na terra. O que fizemos por a igreja apostólica. O que nós guardamos dele, irmão Aldo, os ensinamentos dele, que todas as semanas, final de semana, irmão Aldo está nos aconselhando, está nos ensinando. Meus filhos, façam assim, vai por aqui, não vai por ali, vai para o caminho estreito que aqui você vai bem, não vai para o caminho largo. Mas muitos se desviam deste caminho, irmãos, infelizmente. Mas a mensagem, irmão, nos fala que o poder de Deus está sobre esta igreja apostólica. Isso que nós devemos pôr em nossa alma, que o poder dos céus está sobre a igreja apostólica. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, se eu lhes perguntar, irmão, qual é o título da mensagem que estava no final de semana passado, da quinta-feira passada, do outro final de semana que passou, será que tem alguém que guardou o título da mensagem? Hoje, o irmão Aldo mandou para nós que o poder de Deus está sobre esta igreja apostólica. Semana que passou, ele falou sobre o primeiro amor, irmãos. O outro que passou, ele falou sobre a salvação. E o outro que veio agora, ele falou sobre que chegou a sua hora da decisão, de o senhor decidir que ser apostólico ou não. E agora ele está falando para nós, irmãos, vamos meditar nesta mensagem tão maravilhosa que ele nos enviou para esta santa reunião, que o poder de Deus, primeiramente, pertence ao Pai e ao seu próprio Espírito Santíssimo, que é chamado de Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. É a mensagem dele, profeta Santo Irmão Aldo, que deixou para nós. Este poder é exercido em favor dos filhos de Deus por Jesus, nosso Salvador, pela Mãe Maria Santíssima, pelo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e pelo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e pelo Santo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo. E pelos santos que mereceram o galardão de servir ao Pai, sendo que esse poder é exercido por eles, conforme suas funções e suas vontades soberanas de Deus. A Santa Vó Rosa, por ser realmente o Espírito Consolador criado e preparado por Deus pelo seu Filho amado, mereceu assim com Jesus todo o poder dos céus e na terra. O poder de Deus intersegue o próprio natural do seu Espírito Santo. É o poder espiritual inexplicável, exercido sobre todas as coisas, como por exemplo, o poder sobre sustentar
em equilibrar o espaço sideral com todos os astros, seja estrelas, os planetas. Observem a beleza, a grandiosidade e a harmonia do sistema solar, o qual o nosso planeta Terra está em uma pequena parte do universo, do reino de Deus. É o poder criador, perfeito e incomparável, pois do nada faz tudo o que idealizou e fez para formar os céus e a terra, em tudo que nele há. Tudo que está nas mãos de Deus, no poder de Deus, Ele criou na terra. Em Isaías, assim está registrado: levantais ao alto os vossos olhos e vede o que criou estas coisas. Para nós ver quem criou essas coisas, irmãos. É bem explicado: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que o fez sair em ordem como um exército. Ele chama a todos pelo seu nome, por causa da grandeza de sua força, porquanto é forte em poder, nenhuma delas deixará de responder. Os anjos também foram criados pelo poder de Deus e possuem a natureza espiritual, formado e concentrado angelical, cuja função é louvar, adorar a Deus e incorporar como espírito ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. São como um exército. Por isso que o salmista Davi e os profetas chamaram a Deus muitas vezes por Senhor dos exércitos. Senhor quer dizer supremo, ou seja, aquele que tem o poder de dirigir e que tem o domínio sobre os astros, o domínio sobre os outros. Exércitos é uma corporação, um grande conjunto de elementos preparados para a defesa e manutenção das ordens e para as demais funções que lhes são atribuídas. Exércitos celestiais é, pois, um corpo espiritual formado por numerosíssimos santos e anjos que são da mesma natureza divina, semelhante entre si. Por isso o salmista escreveu: nenhum mal te sucederá, nem pragas alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor e os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O Senhor tem estabelecido ao seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os anjos seus benéficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus executais, e seus benepláticos, comando. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, e todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. São palavras do salmista. A Igreja Apostólica prega a mesma doutrina. Portanto, irmão, que nós devemos entender as mensagens qual o nosso irmão Aldo nos envia, em todos os sentidos. As mesmas palavras, os mesmos ensinamentos de Jesus, quando ele estava em seu corpo terreno, que ele andou por esta terra e andou como homem, pregando sua doutrina, seus ensinamentos. A mesma doutrina a Igreja Apostólica prega hoje, meus irmãos. Por isso que nós devemos pôr em prática os ensinamentos da Santa Rosa e dele, irmão Aldo. E aqui ainda nos fala, a Igreja Apostólica prega a mesma doutrina, pois Jesus Cristo ensinou sobre o amor, a humildade é necessária para alguém alcançar o reino dos céus, afirmando o seguinte:
Vende, não desprezarei alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face do meu Pai que estás nos céus. Jesus quis dizer que o Pai tem todo o poder e pode dar ordens imediatamente, como tem dado aos seus anjos, para amparar e socorrer os que temem e até para aplicar sua justiça e juízo sobre os ofensores. Nos tempos, esse poder é exercido especialmente, olha que honra, irmão, para nós apostólico. Nesses tempos, esse poder é exercido pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que dão ordens aos seus anjos, a respeito dos fiéis. Olha que autoridade a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo têm nos céus, irmãos. E nos Salmos do Santo Rei Davi, está escrito ainda mais: o anjo do Senhor acompanha-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede o que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarde a tua língua do mal e os teus lábios de falares enganosamente. Aparta-te do mal, e faça o bem, procura a paz e segue-me. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desregnar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, os ouvem e os livra de todas as suas angústias. O santo profeta Daniel, que serviu a Deus no passado, foi certa vez jogado na cova, onde havia leões famintos, e estes não o mataram. E sendo interrogado no dia seguinte pelo rei que o condenará, como havia escapado da morte, respondeu-lhe: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim a inocência diante dele. E também contra ti, o rei, não tenho cometido delito alguns. Esse fato prova que o anjo do Senhor é revestido do poder e das virtudes do Espírito Santo do Pai, conforme a doutrina que ensinamos, o qual é enviado para guardar e amparar os fiéis. Entretanto, há muita gente que não crê nem nos santos dos céus e nem nos salvos santificados por Jesus, os quais receberam o galardão de servir e participar do poder de Deus. Aliás, sempre houve os incrédulos, por falta de entendimento. Os saduceus, por exemplo, embora examinassem muitas as Sagradas Escrituras, não criam nesta doutrina. Por isso que perguntaram a Jesus sobre a ressurreição dos que já se achavam nos céus. E o Senhor disse-lhes: erreis, não concedo as Escrituras
nem o poder de Deus. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendo lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para Ele vivem todos. Portanto, irmãos, é bom nós entender que para Deus ninguém morre. Para Deus sempre estamos vivos. Deixamos o nosso corpo aqui na terra, sim, mas o nosso espírito nunca morre. Por isso que Deus fala aqui, ó, Deus é Deus, não Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para Ele vivem todos. Por isso que é importante, irmão, nós entender a doutrina da Igreja Apostólica. E tanto isto é verdade, que Deus mostrou ao apóstolo São João, que desejou saber que era aqueles que estavam vestidos de brancos nos céus, a posição gloriosa dos remidos de todas as nações, povos e línguas, os quais mereceram galardões dos céus, dizendo: esses são os que vieram de grandes tribulações, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e serve de dia e de noite no seu templo. Aliás, muitos anos antes, o nosso pai dissera pelo profeta Malaquias o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Nestas alturas, o profeta Santo Elias já estava nos céus, e o povo de Deus o esperava. Novamente, por causa dessa profecia, e Cristo certa vez nos seus ensinos afirmou que o Santo Elias já havia vindo, e portanto havia cumprido a sua promessa do Pai. O apóstolo São Lucas explicou que Santo Elias veio da parte do Pai, como a imagem de Deus, e cooperou com o profeta São João Batista na sua obra. Santo profeta deixou de ser homem para ser entre celestial, ou seja, um santo do Senhor e companheiro de São João Batista. Ele deixou a natureza humana para possuir somente a celestial. E outra vez veio Santo Elias na companhia de Santo Moisés. Ambos apareceram a Jesus nosso Senhor, e Santiago e São João. Estimados irmãos, creiam e confiem, sejam fiéis, obedientes e santificados aos preceitos da fé apostólica, para merecerem sempre, como filhos de Deus, toda a proteção dos santos e anjos, e a manifestação gloriosa do poder de Deus, nosso Pai, que nos é oferecido por Jesus, nosso Senhor, pela Santa Rosa, o Espírito Consolador, e pelo santo profeta irmão Aldo, Supremo Pastor, da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras do nosso profeta irmão Aldo. Creio e tenho certeza que os irmãos observaram as palavras e guardaram, e devemos guardar, irmãos, os ensinamentos desses santos de Deus, que é, irmão, para nosso aprimoramento espiritual aqui na terra, para que um dia nós possamos chegar diante dele, Deus, e não dizermos que não sabia, irmãos. Da mesma forma, Jesus, quando ele esteve aqui, Jesus fez o mesmo diante das maiores lutas. Ele não deixou de mostrar as suas grandes obras, irmãos.
Da mesma forma, o nosso santo irmão Aldo lutou constantemente nesta terra, para que nós hoje tivesse diante dele, irmão Aldo, lhe representando como profeta do nosso Deus. Ele nos ensinou a caminhar, a nos falar, a nos dar exemplo, como os filhos de Deus. Portanto, meus prezados irmãos, guardem em seus corações essa mensagem e reflitam, irmãos. Mas, meus queridos irmãos, um pouquinho, guardem o que diz o título dessa mensagem, que é o poder de Deus, e trabalhe a sua mente, irmãos. Põe em prática a doutrina apostólica, que chegou a hora, a nossa hora, meus irmãos, a hora de nós decidirmos o que nós queremos para nós, nosso primeiro amor, da nossa salvação. Meus queridos irmãos, a Igreja Apostólica está dando mais uma oportunidade a esta humanidade. E nós devemos, como família apostólica, aproveitar também esta oportunidade, o qual estão nos concedendo. Portanto, meus prezados irmãos e minhas irmãs, teria muito o que falar. Irmãos, os senhores não imaginam quanta palavra, quanta a Santa Avó nos dá. Vocês não imaginam, irmãos, quanto o irmão Aldo, ele se alegra, ele nos dá ensinamento. É só nos buscar nele. Um exemplo precioso que nós devemos se espelhar muito na Santa Avó Rosa e nele, irmão Aldo. Portanto, meus irmãos, guardem em seus corações esta mensagem. Os nossos amigos e irmãos internautas também. Guarde essas mensagens em seus corações, medite profundamente nas palavras do profeta santo irmão Aldo. Eu convido a todos os irmãos para se colocarem em pé para nós cantarmos o hino, para depois nós fazer a nossa oração individual, irmãos, que é o de número 176, reunidos em oração. Olha só que título deste hino, irmãos. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos reunidos diante dos santos, dos anjos, de Deus, do santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, para nós expressarmos a Ele a nossa gratidão. Isso que nós temos que pôr em nosso coração, em nossa alma, que nós estamos diante de uma grande corte celestial, que é Deus, está nos proporcionando esta oportunidade. Vamos, irmãos, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Amém. Vamos agora, irmãos, falar com o nosso Deus. Cada um dos irmãos façam e peçam aquilo que sentirem em sua alma. Peçam a Deus, peçam ao santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, sabedoria, entendimento. Peçam, irmãos, que Ele tem tudo para nos dar. Vamos assim orar.
Vamos entoar o corinho de número 179. Graças, graças a Deus. Graças, graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz, Espírito Consolador. Graças, graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz, Espírito Consolador. Amém. Em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Deus nosso Pai, quero agradecer a todos os irmãos pela sua presença. Continue sempre assim, irmãos, frequentando as nossas reuniões. Quero agradecer a esses irmãos que apresentaram lindas mensagens a esta reunião de oração. Nossos irmãos obreiros, diácono, diaconisa, nossos colegas de ministério, pastores, nossos amigos, irmãos e internautas também que estão conectados a essa santa reunião. Muito obrigado pela sua presença em nossa reunião. Vamos assim, irmãos, em sentido de oração, vamos finalizar a nossa reunião. Querido e amado Deus, estamos aqui, ó Pai, com o nosso coração transbordando de alegria, ó Pai, porque estamos diante do Senhor, ó Deus, nosso Pai celestial, diante da corte celestial, diante do Divino Espírito Santo. Queremos agora, ó Deus, que o Senhor nos derrame do alto céus a bênção preciosa para cada um de nós que aqui estamos. E viemos, deixamos nossos lares, ó Pai, e viemos em busca desta paz, desta união, deste amor, desse carinho que o Senhor tem para nos dar, ó Deus. Querido irmão Aldo, Santa Avó Rosa bendita, toma conta, ó Santa Avó Rosa, dos nossos irmãos que aqui estão, e agora eles irão para os seus lares, que o Senhor possa também enviar santos e anjos para os acompanhar. Mas também, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, estende a tua mão santa, o teu manto protetor sobre toda a família apostólica, que aqui estão, e aqueles que estão espalhados por todo este mundo, ó Mãe Maria Santíssima. Ajuda a todos nós. Agora ponho minha mão nesta caixa a pedido de oração ao Santo Irmão Aldo. Tenha certeza, irmão Aldo, que o Senhor já tomou conhecimento, desde o momento que os nossos irmãos colocaram esses nomes aqui, o Senhor já tomou conhecimento da necessidade o qual eles precisam. Que o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, possa os visitar aonde eles estiverem e possa solucionar os problemas que eles estiverem passando. Outros estão até internados, passando por lutas na saúde, no trabalho, na família. Que o Senhor possa, irmão Aldo, enviar santos e anjos para solucionar os problemas de cada um deles e que eles possam ser felizes e abençoados. Profeta de Deus, tendo a certeza, irmão Aldo, que tudo o que nós fizemos nesta santa reunião de oração foi ouvida nos céus. A oração dos teus filhos foi ouvida nos céus, porque o Senhor levou, e o Senhor tem o poder de enviar santos e anjos para estar junto a nós, irmão Aldo. Nós te amamos, profeta de Deus, nós te amamos, ó Santa Avó Rosa, porque a senhora és o Espírito Consolador formado nesta igreja apostólica. É a promessa do Divino Mestre que enviaria o Consolador, e a senhora está junto a igreja apostólica, nos guiando para o reino dos céus. Tendo a certeza, ó Santa Avó Rosa, que tudo que foi feito teve a sua aprovação, a aprovação do Santo Irmão Aldo, a aprovação de Jesus, de Maria Santíssima, de Deus nosso Pai. Queridos e amados irmãos, recebam a bênção preciosa do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, com a comunhão do Divino Espírito Santo do reino dos céus, com a comunhão do Divino Espírito Santo de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria. Ó prezados irmãos, vão em paz, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo possam os acompanhar e dar uma boa noite de descanso a todos, e um amanhã cheio de paz e prosperidade. Tendo a certeza, irmão Aldo, que tudo que nós fizemos aqui
está em tuas mãos e o Senhor levou a Deus. Declaro esta santa reunião finalizada, que é para a honra e louvor do reino dos céus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e vão em paz. Até o final de semana.